como sempre, é um prazer estar aqui novamente com vocês em mais um programa Odonto Prime. É muito gratificante o que a gente tem apresentado para vocês, a possibilidade de devolver o sorriso para os nossos pacientes, e isso, em função de técnicas e de materiais que estão disponíveis, tornou-se de uma forma muito mais fácil, mais tranquila e aí com tratamentos de excelência, né? Com certeza. Então vamos mostrar um pouquinho para os pacientes? Vamos lá. Então, esse primeiro caso, o paciente compareceu ao consultório com este sorriso, né? Então a queixa dela, ela tinha feito um tratamento já há muitos anos, onde tinha sido colocado coroas metalocerâmicas, então com bastante metal, porque antigamente quando era feito metalocerâmica era colocado uma grande quantidade de metal e uma camada muito fininha de porcelana. Então ficava um dente muito acinzentado, muito opaco. E também tinha um dente feito somente de acrílico, né? Essa paciente era uma paciente classe 2, então o que é um paciente classe 2? A maxila é muito projetada em relação à mandíbula, tá? Então ela é mais bicudinha, né? Então os dentes da frente são muito projetados, tá? Outra coisa que estava incomodando, o nível de gengiva. Então aqui o premolar parecendo muito a gengiva, depois a gengiva subia muito, descia, então tinha um desnível muito grande que também estava prejudicando o sorriso dela. Então aqui uma vista do perfil, então agora sim vocês conseguem ver bem a maxila projetada, né? E os dentes ainda foram feitos, ela já tem a maxila projetada e aí a pessoa também foi feito os dentes vestibularizados, o que também foi causado, claro, pela falta de dentes inferiores que vocês já vão ver. Tá? Então aqui, quando a gente abriu com o afastador, vocês podem ver que a parte de molar, essa paciente não tem, então aqui tem uma falha, tem esse dente, tem o siso aqui que está funcionando com um segundo molar e aqui tem a perda de 2 elementos dentários e desse lado a mesma coisa também tem a perda. Então o que vai acontecendo? O molar é um dente feito para quê? Mastigação, para trituração de alimento. Então a paciente fica muito prejudicada, começa a prejudicar toda a parte de articulação, de ATM, isso começa a dar estalos na boca, isso começa a dar dor de cabeça, várias outras coisas por conta da falta desses molares que são feitos justamente para triturar o alimento. E acaba projetando, né, Gia, os dentes dela cada vez mais para frente. Faz ela morder com mais força, não tem o apoio posterior, os dentes anteriores não foram feitos para ter essa carga, então vai cada vez mais sobrecarregando esses dentes anteriores. O que acontece é mais ou menos o seguinte, como se a gente fosse imaginar o dente superior com o inferior, existe um toque logo na incisal aqui desse dente superior, e nesse caso, pela falta dos posteriores, isso aqui vem vindo cada vez mais para cima e a tendência nesse caso dela até no futuro ainda abrir os dentes, então cada vez ela vai ficando com uma mordida mais profunda, tá? E aí abrindo também os dentes anteriores. Então aqui uma vista lateral para vocês verem, então a falta dos dentes posteriores, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, sendo que nesse lado o molar superior já não tinha antagonista, ele começa a extruir e começa a extruir inteiro, dente, gengiva, parte óssea, tudo. Por isso que começa a ficar esse desnível tão grande. Isso começa a extruir e se ela não fizesse aqui nada aqui embaixo, isso vai extruindo até uma hora que o paciente chega a perder o dente superior também por não ter um antagonista. Então aqui vocês podem ver o que a gente falou da mordida profunda, que o Gia comentou. Então imagina, os dentes inferiores já estão em contato já com um cíngulo quase na gengiva da paciente. Tá? Então aqui, o que a gente fez nesse trabalho? A parte inferior, nós gostaríamos de fazer implante, mas na tomografia nós verificamos do lado direito, um dos pré-molares ela não havia perdido. Esses dentes estava deitado aqui na parte óssea e abraçado com o nervo mandibular. Então uma cirurgia que não podia ser realizada para extrair esse dente sob o risco dessa paciente ficar com parestesia, paralisia facial depois de ser feito. Então, por opção, por não poder fazer implante, nós optamos por próteses fixas, porém colocamos próteses com estruturas feitas em CAD/CAM de zircônia, então não mais metalocerâmicas. Então essas estruturas aqui já são a estrutura de zircônia, então isso, o modelo foi lido através do scanner, essa leitura foi para a fresadora e sai já da fresadora a estrutura de zircônia da prótese fixa.
Então aqui é a estrutura de zircônia e em cima dessa zircônia, que é extremamente dura, tá? Isso aqui é um material extremamente duro, firme, dá muita resistência mastigatória e vai ser aplicado o quê? A porcelana, a parte estética, tá? Mais uma vista. Então aqui nós já aplicamos a parte estética, sendo que, claro, falta, aqui é o modelo de gesso, aqui esses pequenos espaços são ocupados por gengiva, né? E também tem que deixar pequenos orifícios para o paciente poder fazer a higienização nesse caso. Então aqui uma vista oclusal, então a prótese é unida, porém ninguém também, quando a paciente sorri, vocês vão ver depois uma foto de sorriso aberto, ninguém percebe que isso é uma prótese fixa, né? Mas por opção de não poder realizar os implantes, optamos por uma prótese fixa. Então aqui a estrutura interna da prótese dela, toda feita Acho em que um zircônia. ponto que vale lembrar dessa imagem ali, deixa eu até voltar, anterior, que quando se fazia metalo-cerâmica, fora o que a Morgana comentou, que diminui um pouco tem uma resistência menor do que a zircônia, a outra vantagem ainda desse tipo de trabalho é que é usinado um bloco inteiro, então essa peça ela é maciça e ela foi esculpida nesse formato, então, ou seja, não tem nenhum ponto de divisão, não tem nenhum ponto de solda, diferente de como é que se fazia anteriormente com metal, era obrigado a fazer individualmente e depois um ponto de solda. Aqui não. Existe um bloco, esse bloco é colocado nessa fresadora e aquele bloco é todo, então, fresado em função de um formato que foi pré-determinado em computador para chegar nesse resultado aqui. Isso. Então aqui é para a parte de cima agora. Parte de cima, primeira coisa, enceramento diagnóstico, né? Então vamos aumentar esses dentes, vamos tentar trazer esses incisivos dela um pouco para trás, palatinizar esses incisivos, vamos abrir a lateral para abrir esse corredor bucal, para que a gente tire esse arco dela, essa projeção para frente, que tá o quê? Tá num triângulo, a gente deixa esse arco mais ovalado, tá? Que fica mais bonito. Aqui, então, já sendo feito o preparo dessa paciente, nossa, mas o que é aqui na frente, nesses dois dentes, está estranho. Essa paciente também tinha 2 núcleos metálicos nesse dente, naquelas metalocerâmicas antigas dela. Na verdade, eram nos 3 dentes. Só que no lateral, a gente conseguiu remover o pino metálico, foi retratado o canal e foi feito um pino de fibra de vidro, assim como no canino. Nos 2 centrais, por motivo que eu já expliquei em outros programas, eram núcleos muito grandes, a gente tinha um risco muito alto de fratura das raízes se fosse mexer lá dentro. Optamos por deixar os núcleos metálicos e aqui eles só estão com uma camada de opacificador para não aparecer o cinza. Aqui a gente já fazendo a escolha de cor, o trabalho, então, modelo que vai para o laboratório poder trabalhar e a peça, todos os dentes vindos do laboratório. Então, de novo, o que a gente fala para vocês, toda a parte superior foi feita em Emex, então nós temos várias coisas, materiais de ponta que a gente pode estar escolhendo, ou estrutura de zircônia, ou estruturas de Emex, e em cima disso aplicar uma porcelana Ivocler ou outra marca de porcelana. São todos materiais de última geração, né? E todos nos possibilitam essa caracterização de cor um pouco mais amarelada, um pouco mais transparente, dependendo do paciente, dependendo da idade do paciente também, tá? Então aqui uma vista oclusal do trabalho. Nesse lado aqui o paciente tinha um espaço que era muito pequeno para fazer implante, não tinha como, porém um espaço que se deixasse aberto acumulava alimento, trancava principalmente carne, que é o que o pessoal mais reclama, que prende nos dentes. Então a gente fechou com a porcelana para que não incomode mais a paciente naquela região. Tá? Aqui fizemos a parte estamos condicionando, então o trabalho veio do laboratório, veio muito bem realizado e estamos feito o condicionamento para ser aplicado na boca da paciente. Esse condicionamento vai possibilitar uma boa limpeza, desinfecção da peça e criar uma estrutura para melhor adesão do silano, que é um agente de união com o adesivo, né? Então aqui a peça interna, vocês vão ver a estrutura de Emex com porcelana aplicada. Então totalmente metal free, a gente fala assim, nada de metal, né? Aqui, todo o trabalho aplicado já, instalado em boca do paciente, então todo com sistema de polimerização, com o sistema adesivo, toda ela é realizada nesse, para quê? Para que não dê infiltração, né? Diferentemente das próteses antigas,
porque eram instalados com cimentos que eles esfarelavam muito e acabava dando infiltração, entre outras coisas. Esse tipo de cimento resinoso, ele não dá esse tipo de coisa, é por fotopolimerização, então a gente não tem esse tipo de problema. Então passa a ser como se fosse um corpo único realmente, né? A lâmina ou a coroa de porcelana passa a ser um corpo só. Aqui a parte de baixo já as próteses fixas também instaladas. Então vocês veem desse caso anterior, como chegou no consultório, aqui a gente fez gengivoplastia, nos 2 anteriores a gente fez gengivoplastia. Para quê? Para que a gente tivesse um equilíbrio dessa gengiva, tá? Para que ela não tivesse tanta diferença e tanta oscilação. Então a gente fez um equilíbrio dos centrais, fizemos a gengivoplastia no molar, subimos esse molar para que desse espaço para as próteses inferiores e a gente ter um trabalho tanto funcionalmente quanto esteticamente satisfatório. Então aqui a parte lateral da oclusão da paciente, para quê? Para que a gente pudesse acomodar essa ATM, né? Então a falta que gerava esses dentes aqui e agora o equilíbrio que isso gera para a parte muscular, para conforto de mastigação. Então uma vista superior do trabalho instalado, então todas as coroas e lâminas já cimentadas. E aqui uma vista inferior, então quem diz que aqui são próteses fixas, né? Não parece de jeito nenhum, só a paciente sabe que tem que higienizar por baixo e que senão são dentes individualizados. Em cima, todos dentes individualizados. O perfil da nossa paciente, então se a gente olhar, o perfil mudou bastante, né? A gente conseguiu um trabalho muito mais claro, a gente tirou essa projeção dos dentes anteriores, a gente fez um formato nos incisivos levemente palatinizado na ponta para a gente disfarçar essa classe 2. A gente abriu aqui um sorriso, aqui o lábio em repouso, né? E aqui o sorriso da nossa paciente. Então, toda a parte do sorriso acompanhando o lábio inferior, sem mais aquelas nuances de gengiva, sem aquelas discrepâncias anteriores e aquelas diferenças de cor. Então, aqui vocês veem um sorriso muito mais gengival, com as diferenças, as cores, e aqui o trabalho todo em material único, dando muito mais harmonia para esse trabalho, né?